Glória a Deus. Evangelho segundo Mateus, por gentileza, o capítulo 27. Assim que você encontrar, peço que você fique de pé e nessa palavra do Senhor. Mateus capítulo 27. Depois que você encontrar, ligue o seu telefone, não converse, para não irritar o pregador e não chamar sua atenção aí, em nome de Jesus. Mateus capítulo 27, somente o verso número 5, em nome de Jesus. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu, depois foi e se enforcou. Vamos ler novamente. Então Judas, aqui é o Iscariotes, jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu, depois foi e se enforcou. Senhor Deus e Pai, te louvamos pela sua palavra. Obrigado, Santo Deus, pela oportunidade, Senhor Deus, de cultuarmos ao Senhor essa noite. Oportunidade, Senhor Deus, de estarmos aqui, de podermos louvar, como foi feito aqui no início desse culto. Oportunidade, Senhor Deus, de ouvir a tua palavra. E nessa noite, Senhor Deus, a tua palavra, ela seja ímpar, rema em nosso coração. Ela vem conectar, Senhor Deus, desde o mais jovem ao mais idoso, da mulher ao homem, da criança ao adulto. Ela vem de conta, Senhor Deus, pela qual ela possa alcançar terra fértil, terra produtiva e terra boa. Ela possa alcançar, Senhor Deus, uma terra onde a boa semente possa frutificar, Senhor Deus, de acordo com o seu propósito e a sua palavra. Senhor Deus, então prepara nosso coração para que a sua voz seja ecoada dentro de nós. Que não seja eu a ministrar aqui, mas que eu e cada um que iria ser diminuído e que o Senhor cresça em nossas vidas. Que nossa mente e nosso coração seja levado cativo ao trono do Senhor e que a graça do Senhor seja manifesta em cada pessoa que está aqui. Nós te louvamos, Senhor Deus, pela sua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Aleluia. Eu fiquei pensando, irmãos, como que pessoas com grande potencial se perdem. Como que pessoas com grandes qualificações se perdem no meio do caminho. Ao ler esse registro aqui de Judas, a gente fica espantado de ver como que ele se perdeu. E tantas oportunidades da vida, durante 3 anos e meio que ele passou com o Senhor e que ele foi deixando passar, foi desperdiçando, foi jogando fora, até chegar ao ponto aqui do versículo pelo qual nós lemos, que ele saiu e foi se enforcar. Por que então tantas pessoas se perdem no meio do caminho? Por que tantas pessoas com grandes talentos, grandes dons, abandonam no meio da jornada, tiram a mão do arado, olham para trás, voltam para a velha vida, abandonam o chamado, o propósito de Deus, deixam de estar à mesa do Senhor, deixam de fazer parte do corpo de Cristo? Judas foi uma dessas pessoas. Ele não era qualquer um, ele era um homem que era o mais letrado, ou mais sábio ali no meio daqueles 12. Tanto que a bolsa de dinheiro, das ofertas, ficava com ele. Ele era um homem estudado, era um homem que pertencia também à facção dos sicários, pela qual pertencia Barrabás. Ele era um homem revolucionário que queria que Israel fosse liberto do Império Romano. E ele então viu em Jesus o grande potencial de ver um libertador militar do povo de Israel contra o Império Romano. Mas não foi Judas que escolheu Jesus, foi Jesus que escolheu Judas. Amém? Amém, irmãos? Amém. Foi Jesus que o escolheu, foi Jesus que deu a ele a oportunidade. Nosso Deus é Deus de oportunidade, e quanta oportunidade nós temos de estarmos aqui nessa noite, que podemos respirar, que podemos cantar um hino de adoração ao Senhor, que podemos orar aqui pela nossa casa, nossa família. A oportunidade de hoje de poder dar um abraço à esposa, dar um beijo ao filho. A oportunidade de hoje de tomar um copo d'água. A oportunidade de hoje de poder estar aqui, se ajoelhar e agradecer a Deus pelo dia que se passou, pela semana que está se iniciando. Oportunidades que Deus renova em cada manhã, para cada indivíduo que entra nos pulmões e sai lá fora.
pessoas se perdem. Pastor, mas ele escolheu Judas. Jesus não escolheu Judas de qualquer maneira. A Bíblia diz para nós em Lucas 6, a partir do verso de número 12, fala assim: num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando ao Senhor. E do verso 13 ao 15, ele escolhe os 12 apóstolos. A escolha de Judas foi uma escolha feita por oração e consagração de Jesus. Ele passou a noite inteira de vigília. Ele passou a noite inteira orando ao Pai, buscando ao Pai, para o Pai enviar os 12 escolhidos, os 12 discípulos amados, os 12 apóstolos. Judas não foi escolhido por acaso, não foi um erro de Cristo, não foi um erro do Evangelho, não foi ali que caiu de acidente de paraquedas, não. Ele foi uma escolha certeira e perfeita de Cristo. E assim como nós não somos uma escolha do acaso. Jesus não enganou, Deus não errou quando escolheu você. Deus escolheu você porque Ele sabe o seu potencial e a graça que Ele pode manifestar na sua casa. Deus não errou quando chamou a sua família. Deus não errou quando chamou a sua esposa, os seus filhos. Deus não errou quando chamou o seu nome. Deus acertou, porque Ele sabe o potencial que você tem, que você nem imagina que você tem dentro de você. Deus acredita mais em você do que você acredita em si próprio. E assim Jesus escolheu Judas, através de uma escolha consciente, uma escolha espiritual, uma escolha de consagração, uma escolha separada, uma escolha com a direção do Pai, uma escolha sábia, uma escolha diferente. Escolheu aquele homem. E assim o Senhor escolhe você. E assim Deus chama cada um de nós com sabedoria, com unção, com graça. E quando Deus olha para nós, Ele vê lá na frente o que você pode fazer para o Evangelho, para o reino de Deus. Deus olha lá na frente e vê o que você pode fazer pela sua casa, pelos seus filhos, pelo seu casamento, pelo seu pai, pela sua mãe. Deus não erra o alvo. Deus Ele tem a mira perfeita. Deus Ele não errou quando chamou, colocou cada um de nós. E não cabe nós agora tomarmos a mesma atitude de Judas, de largarmos as mãos, de abandonarmos o barato e deixarmos para trás aquilo que Deus nos confiou e nos deu. Judas passou 3 anos e meio com a maior oportunidade da vida e ele perdeu todas elas. Não tem ninguém na terra que teve chance como Judas. Ele teve todas e ele perdeu todas. Talvez você está aqui, meu amado, e acha que você já teve muita chance. Mas Deus tem coisas grandes a revelar para você. Deus tem grandes propósitos a revelar para a sua casa, para a sua família. Mas Ele espera que você permaneça firme no Evangelho, que você permaneça firme na graça do chamado que Ele proporcionou para você. Que você não tome o caminho de Judas, que você siga o caminho do Evangelho. Judas, ele perdeu a oportunidade, irmãos, de amar Jesus. Judas, ele andou com Jesus, mas não amou Jesus. Judas nos ensina que estar perto de Jesus, estar numa igreja, não é o mesmo que amá-lo. Judas nos ensina que assumir o ministério, fazer parte de algo dentro da igreja, não é o mesmo que amar o Senhor. Judas fazia parte do ministério, irmãos. Ele estava à mesa com Cristo, ele era tesoureiro da igreja de Cristo, o primeiro tesoureiro da igreja do Senhor, apóstolo, discípulo íntimo de Jesus, mas não amou Jesus. Estar na igreja é o mesmo que amá-lo. Mas você acha que está aqui é suficiente? Isso não é suficiente, isso não é amor. Amor é não se entregar, não desistir. Amor é o tempo todo perseverar mesmo em meio às lutas e batalhas, é você permanecer firme com Deus, porque Ele não desistiu em meio às dificuldades. Jesus não desistiu em meio às dores, Ele não desistiu de nenhum de nós, mesmo sabendo as nossas falhas, mesmo sabendo as dificuldades, as falhas de Judas. Jesus não desistiu dele. Judas não amou o Senhor. O sentimento de Judas por Jesus era diferente. Jesus o amava sim, verdade, mas Judas via Jesus como líder. Judas via Jesus como rabi. Judas via Jesus como revolucionário, alguém que ia fazer uma revolta, uma guerra em Israel. O sentimento de Judas por Jesus era diferente.
qual o motivo real por amar Jesus. E a pergunta que é lançada a nós nessa noite é: qual o nosso motivo, o nosso interesse de estarmos perto de Jesus? Ele caminhou com Jesus, ele participou de festa com Jesus, irmãos. Ele estava na ceia com Cristo. Ele viu Jesus dormindo, caminhando, ele viu Jesus curando, Jesus chamando Lázaro para fora do túmulo. Ele viu Jesus andar sobre as águas, ele viu os cegos voltarem a enxergar, ele viu leprosos serem limpos, mas Judas não abriu mão do seu ideal. E talvez o seu ideal é diferente do propósito de Deus. Se o nosso ideal, dos sentimentos e corações, for diferente do propósito de Deus, isso não é evangelho, isso não é amar o Senhor. Esse é o coração de Judas. E a gente não pode ter esse coração. O coração de nosso tem que ser diferente. Judas, ele viveu ao lado de Jesus, mas ele não foi amigo de Jesus. Você consegue entender isso? Que Jesus, o tempo todo, ele amou a Judas. Judas esteve com Jesus em todos os lugares, irmãos. Cada festa que Jesus participava, Judas estava lá. Quando Jesus transformou água em vinho, lá estava Judas. Quando Jesus, ele abençoou as pessoas, quando ele multiplicou os pães e os peixes, Judas estava lá. Judas até pega no pão. Consegue entender isso? Judas ele pega no pão da multiplicação, mas ele não entendeu aquele ideal, ele não entendeu aquilo. O coração dele estava em outra coisa. Ele não se comoveu, ele não se transformou, ele não se doou para o amor e o propósito de Cristo. Judas andava com Jesus, mas não amava Jesus. Jesus sim amava Judas. Jesus sim, ele era amigo de Judas. Jesus sempre o protegeu, sempre o acolheu, sempre o orientou. E no dia que Judas foi traído, Jesus olha para Judas e fala assim: amigo que vieste. Você sabe o que Jesus chama você de amigo? É dar a você o título que Abraão recebeu, amigo de Deus. Abraão, 2 homens na Bíblia foram chamados amigos de Deus: Abraão e Judas. Mas um amou o Senhor e o outro perdeu a oportunidade. Um amou o Senhor ao ponto de dar o seu próprio filho em cima do monte, e o outro perdeu a oportunidade de doar a sua vida pelo aquele que morria em prol de todos nós. Jesus chama Judas aqui de amigo, mas Judas nunca foi amigo de Jesus, e nós queremos que Jesus seja o nosso amigo, o nosso parceiro. A gente ora isso, irmãos, no momento de dor: Jesus, seja o meu companheiro, o meu amigo, meu parceiro. Mas nós não queremos ser amigos de Cristo, não queremos ser amigos leais do Senhor, não queremos ser participante de caminhar com Ele. Ser amigo é abraçar, andar junto, é rir, chorar, é amar, ter o mesmo propósito, a mesma visão, está na mesma caminhada, está na mesma mesa, tem a mesma comunhão. E Judas não tinha esse propósito. Ele perdeu a oportunidade de ser amigo de Cristo. E você não pode perder essa oportunidade. Você está aqui, você faz parte do ministério, mas isso não é ser amigo, é ser servo. Ser servo vem porque ser amigo. Judas, ele foi para trair Jesus, mas Judas, ele foi mais amigo de Barrabás. Escute, Judas foi mais amigo do seu ideal. Judas foi mais amigo do seu propósito do que amigo de Deus. Muitas vezes nós somos mais amigos dos nossos ideais, do nosso propósito, do que do amigo de Deus. Muitas vezes nós somos mais leais e fiéis às nossas convicções do que a Jesus Cristo. Judas, ele foi mais leal a Barrabás, que era líder de uma facção revolucionária em Israel, do que a Jesus. Tanto que Judas, ele roubava da bolsa e ele fortalecia, doava ao ministério a rebelião de Barrabás. Ele perdeu a oportunidade de ser amigo do Senhor. Nunca foi amigo. E muitas das vezes nós somos mais amigos de Barrabás do que amigos de Jesus. Muitas vezes somos mais amigos
posicionado como alguém que iria fazer diferença. Jesus não é aquele que vem fazer diferença, irmão. Ele vem para ser seu amigo. Ele vem para amar você, ser fiel a você, ser leal a você, quanto ninguém mais é. Jesus é mais leal a você do que seu pai e sua mãe. Ele é mais leal a você do que sua esposa. Ele é mais leal a você do que seu marido. Ele ama mais você do que seus filhos. Ele pode chamar cada um de nós de amigo. Mas será que nós podemos chamar ele de amigo? Perdemos a oportunidade de sermos amigos de Jesus e sentar bater papo. O que você vai fazer lá na Nova Jerusalém, irmãos? Quando o Senhor vai estar lá, o trono de Deus vai estar lá. Vamos caminhar com Jesus. Como vamos caminhar com Ele, não sendo um amigo dele? Como vamos caminhar com o Senhor, não sendo um amigo, não podendo abraçar, dar uma risada, não podendo contar algo para Ele, irmãos? Somos longe, distante do Senhor. Tratamos Ele, às vezes, tão distante, mas Ele quer chamar cada um de nós de amigo. Amigo está perto, amigo ama, amigo abraça, amigo ri, amigo chora. Amigo não trai, amigo não abandona, amigo não deixa, amigo é fiel, amigo é leal. E Jesus foi tudo isso para Judas, amigo fiel, leal. Mas Judas não foi amigo de Jesus. Judas perdeu a oportunidade de receber esse título que foi dado a Abraão. Abraão, Fabio fala que recebeu o título de amigo de Deus. Que honra para Judas! Mas Judas desperdiçou isso. E ele agora perde a chance, sabe o quê? Ele perdeu a chance, a oportunidade de ser um administrador do reino. A Bíblia fala que ele era o tesoureiro, que ele administrava a bolsa, que ele roubava da bolsa, das ofertas que Jesus recebia. Judas, então, ele perde a oportunidade de administrar com seriedade a provisão do reino. Ele perdeu, irmão, a seriedade, a oportunidade de administrar o chamado que estava nele. E você não pode perder a oportunidade de administrar com amor, com graça, aquilo que Deus lhe confiou. Se Deus lhe confiou a tocar, é tocar. Se confiou a dançar, pregar, é isso. Mas faça com lealdade, com amor, com graça. Faça com reverência e com respeito. Porque Judas perdeu a oportunidade de ser um administrador fiel em amor, aquilo que ele foi chamado dentro do propósito do reino de Deus. Ele foi chamado para ser um tesoureiro, um apóstolo. Foi chamado ali para ser um discípulo, mas ele era desleal. Ele teve a oportunidade aqui, ele estava com a bolsa, mas ele preferiu financiar Barrabás do que cuidar de amor das finanças do Senhor. Nós temos que pensar com amor, irmão, nosso ministério, nosso chamado, seja ele qual for, qual lado da igreja, é fazer com zelo, com dedicação, com empenho, com reverência, santidade, o tempo todo. Senão nós perdemos a oportunidade de administrar aquilo que Deus nos confiou. Eu louvo a Deus pela oportunidade. Eu falei para você, eu preciso pregar 2, 3 horas, eu vou, porque eu amo fazer isso. Isso está em mim, está na minha veia, está impregnado em mim. E você tem que amar, fazer aquilo que Deus chamou você. Isso tem que estar dentro das suas veias. Que quando alguém falar no ministério, isso faz você arrepiar dos pés da cabeça, e faz você saltar do chão, faz você viver algo espiritual, algo novo. Mas Judas perdeu a oportunidade, porque ele colocou no seu coração mais no dinheiro do que no propósito do chamado. E a pergunta que está aqui é: aonde está o nosso coração? Aonde temos colocado o nosso coração? No chamado, no propósito, na unção, na graça de Deus? Ou nas coisas que a traça e ferrugem comem nessa terra? Ou nas coisas que passam desse mundo para outro local? Onde tem estado o nosso coração, nossa vida? Judas perdeu a oportunidade de ser um administrador fiel às finanças do ministério de Cristo. Sabe o que é isso, irmãos? Talvez você luta com empenho para ter um bom nome, para não ter um nome sujo, para não ter um nome negativado. Mas Judas não se preocupou com isso, com o nome de Jesus. Judas não se preocupou com isso, com o ministério do terreno de Cristo. Judas não se preocupou com isso, com a igreja que ele administrava. Ele perdeu a oportunidade de administrar com amor para o reino. E Judas, ele perdeu a oportunidade de adorar o Senhor. Você lembra em João capítulo 12? Quando Jesus estava na casa, reunido com os discípulos, entra uma mulher chorando, com um vaso de alabastro nas mãos, que valia 300 de dinheiro. Ela quer aos pés de Jesus e começa a adorar Jesus em lágrimas, com arrependimento. E Judas em pé, como um administrador
foi que Jesus valia para Judas 10% daquela adoração. Maria então pega o vaso, quebra os pés de Jesus, ela adorava os pés de Jesus, e Judas estava de pé, criticando, como um Mical da janela. Quando Davi chega com a harpa e começa a dançar e adorar ao Senhor, a festejar ali com a presença de Deus, e Mical da janela, imponente, Mical da janela orgulhosa, começou a zombar, criticar Davi, e o texto diz que a partir daquele dia ela ficou estéril, nunca ela pôde ter filhos. Tem muitas pessoas que são estéreis na vida, porque zombam e criticam da adoração a Deus. Tem muitas pessoas que são estéreis, porque zombam e criticam do momento de adoração ao Senhor. Não valorizam isso, não amam isso. Judas perdeu a oportunidade de adorar ao Senhor. Ele achou que aquele momento de adoração era um desperdício, e não é. Adorar o Senhor é a essência da igreja. Adorar o Senhor faz parte de cada um de nós. Adorar o Senhor é vida, e vida com abundância. E Maria estava fazendo isso. Ela adorou os pés de Jesus. Ela não perdeu a oportunidade. O interessante é que quando a mãe de Judas e o pai de Judas viu que ele nasceu, fizeram um jejum, um propósito com Deus de 7 dias. No 8º dia ele foi levado ao templo. Então pensaram, chegaram diante do sacerdote e perguntaram: qual é o nome da criança? Eles falaram: Judas. Sabe o significado do nome Judas no hebraico? Louvor. Louvor. Ele nasceu com esse nome. A mãe dele e o pai pensou assim: esse aqui vai adorar o Senhor, esse aqui vai adorar a Deus, esse aqui vai glorificar o Senhor. Mas ele nasceu com isso, irmãos, e ele não entendeu, porque ter título é uma coisa e ter postura é outra. Não adianta você ter título de adorador se seu coração está longe. Não adianta você ter título do ministério se seu coração está longe disso. Ele tinha um título aqui de levita, ele tinha um título de apóstolo, ele tinha um título de tesoureiro, mas o coração dele estava distante, não adorava o Senhor. Perdeu a oportunidade de adorar o Senhor. Quem aqui não queria ser chamado de louvor? Mas ninguém aqui quer ser chamado de Judas. Não tem ninguém, nem um pai, nem uma mãe, que hoje nessa geração, que quando tem um filho, uma criança, põe o nome de Judas, sendo que Judas era o nome do louvor. Sendo que Jesus tinha um outro discípulo chamado Judas, Judas Tadeu, e esse era Judas Iscariotes. Nome de louvor, mas ele não tinha oportunidade para louvar. E você pode ter nome, se tiver nome não resolve nada, se tiver título não resolve nada, se tiver carteirinha não resolve nada. O que resolve é a atitude, o coração quebrantado aos pés de Jesus. Maria não tinha o nome de louvor, mas tinha o coração derramado aos pés do Senhor. Maria não tinha uma carteirinha apostólica, uma carteirinha de discípula, mas ela tinha o coração jogado aos pés de Jesus. Sabe o que é interessante? Que Judas nunca ajoelhou aos pés de Jesus, mas Jesus ajoelhou aos pés de Judas para lavar os seus pés. Judas nunca se caiu aos pés de Jesus para adorar o Senhor, para reconhecer a sua grandeza, mas Jesus o tempo todo se curvou para amar Judas. Está me entendendo, irmãos? Amém. Judas, ele me assusta, irmãos. Um homem com tantas oportunidades. E Judas, ele nunca chamou Jesus de Senhor. Se você ler na Bíblia, você vai ver sempre Judas chama Jesus de Rabi, Rabone, que quer dizer mestre, professor. Porque Judas estava interessado no ensino, não no senhorio. E está interessado no ensino é uma coisa, no senhorio é outra. Judas, ele o tempo todo, ele chamava Jesus de Rabi e nunca de Senhor. E nós não podemos perder a oportunidade de reconhecer Jesus como Senhor das nossas vidas. É bom sim aprender sobre Jesus e com Jesus, mas melhor é ter Ele como Senhor das nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Judas chamava ele apenas de mestre. E ele ama ser nosso mestre, ele ama nos ensinar, ele ama nos orientar. Ele fez isso no Sermão do Monte, quando ele começou a orientar sobre as bem-aventuranças e tantas outras coisas que ele ensinou. Mas ele ama ser o nosso Senhor, e isso nós temos que buscar o senhorio de Cristo. Nós temos que
permitir que o senhorio de Cristo alcance as nossas vidas. Judas permitiu que Jesus o alcançasse como mestre, mas Judas não permitiu que Jesus fosse o Senhor da vida dele. E talvez nós estamos aqui, irmãos, nós gostamos da igreja, gostamos do ministério, gostamos da palavra, gostamos de tantas coisas da igreja, mas não ainda reconhecemos o senhorio de Cristo. Não adianta Jesus ser o seu rabi, o seu rabone, o seu mestre. Se ele não for o seu Senhor, você vai perder a oportunidade. Você vai perder mais uma oportunidade na vida, como Judas Iscariote perdeu. Ele perdeu a oportunidade de reconhecer Jesus como Senhor. Judas, ele perdeu a oportunidade, então, de praticar o que Jesus ensinava para ele. A Bíblia diz que Jesus escolheu cada um deles. E o texto fala em João 6, verso 70, fala assim: então Jesus respondeu: não fui eu que vos escolhi os 12, todavia um de vós é o diabo. Jesus sabia que Judas não seguia os seus mandamentos. E você sabe o que me deixa mais triste aqui na história desse homem? É que Judas, ele andou com o mestre, mas nunca obedeceu os seus ensinamentos. Judas, ele andou 3 anos e meio com a porta, mas nunca entrou por ela. Judas, ele caminhou, conheceu o caminho, mas ele não andou pelo caminho da verdade. Judas, ele andou com a verdade, mas vivia mentira, irmãos. Judas, ele caminhou com o pastor, mas não se sujeitou a ser uma ovelha. Judas, ele caminhou com a luz, mas andava em trevas. Judas, ele caminhou com o pão vivo que desceu do céu, mas morreu de fome. Judas caminhou com a fonte de água viva, mas morreu estático, com sede. Judas não aprendeu nada com Jesus. Chamava Jesus de rabi, de mestre, e nunca aprendeu. Ele viu Jesus libertar, transformar aquele gadareno, aquele endemoniado que estava lá em Gadara, mas Judas não se permitiu ser transformado. Você pode ver, sim, grandes transformações na vida das pessoas, mas se você não se permitir, de nada adianta. Você pode ouvir muitos testemunhos, você pode ver muitos milagres, você pode ver o outro andar, você pode ver o outro sair do pó, você pode ver o outro sair da tumba, você pode ver o outro sair da água, mas se você não se permitir, de nada adianta. Judas viu isso tudo, mas ele nunca se permitiu ser transformado. Ele andava com o dono do ouro e da prata, o dono do universo, mas preferiu 30 moedas de prata. Consegui entender isso no coração daquele homem? Ele andava com Jesus o tempo todo, com o dono do céu, mas preferiu ir para o inferno, irmãos. Ele andava com a vida e a ressurreição, mas preferiu se doar e entregar a morte. Ele chamava Jesus de rabi, mas ele nunca seguiu os seus conselhos, ele nunca seguiu os seus ensinamentos. Ele andava ali com a verdade, mas a sua vida era uma mentira tremenda. A luz que veio aos homens estava ali, o verbo vivo de Deus estava lhe falando, ensinando a ele face a face, mas ele preferia viver em trevas. As trevas tomavam conta daquele homem. E Judas perdeu a oportunidade de pôr em prática tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Não adianta você ouvir bons sermões, não adianta você ouvir muitas coisas, se não pôr em prática isso que Jesus nos ensinou, irmãos. Nosso caminho é o caminho de Judas. Judas, ele andou o tempo todo com o Salvador, mas seu final foi perdição. Você pode caminhar anos na igreja, anos no ministério, anos dentro de um chamado, de um propósito, mas se você não põe em prática o destino final, como de Judas. Não adianta caminhar sabendo que Jesus é o Salvador, se não se render a Ele. Judas viu muitos serem salvos, mas ele não foi. Aí entra Mateus 16, 26. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? O que adiantou Judas pegar o pão da multiplicação e ajudar a alimentar a multidão, sendo que ele se perdeu? O que adiantou Judas ajudar na coleta, a ir buscar alimento, sendo que ele se perdeu? Não adianta você saber esses ensinamentos e não praticá-los. Ele estava com a porta, mas nunca passou
para o lado de parte dos viajantes. Ele sabia que Cristo era o bom pastor, mas ele não quis se sujeitar a ser uma ovelha. Morreu como um bode. Morreu como um bode, especado mesmo no abismo, com as entranhas furadas e o pescoço quebrado. Perdeu a oportunidade de seguir e servir Jesus. Judas perdeu a oportunidade de estar no mesmo propósito de Deus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Presta atenção. Não converse. João 13:27 fala assim: então logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. E o texto fala assim: o que você está para fazer, faça depressa, disse Jesus. Assim comeu o pão Judas, e era a noite. Se você entender, irmãos, que Judas estava na mesma mesa com Jesus, mas o seu propósito era diferente. Estar na mesa com Jesus, estar na igreja com Jesus, estar no ministério de Jesus com o propósito do Evangelho, não leva você à salvação. Leva você à salvação estar à mesa com o mesmo propósito, a mesma visão do reino. Ele estava na mesa, mas o propósito dele era diferente dos demais. Os demais queriam Jesus, e Judas queria o revolucionário. Os demais queriam o Senhor, e Judas queria o mestre. Os demais queriam o Salvador, e Judas queria o guerreiro, o Messias guerreiro. O propósito de Judas era diferente do propósito de Jesus: salvação ou revolução. E essa noite o Espírito Santo faz uma pergunta para nós: qual é o nosso propósito de estarmos aqui? Qual é o seu propósito de estar na igreja? Qual é o seu propósito de assumir o ministério? Qual é o seu propósito de atender o chamado? Qual é o seu propósito de estar na mesa? É o mesmo propósito da palavra? É o mesmo propósito do reino? Ou é um propósito diferente? Porque Jesus perdeu a oportunidade de fazer parte do mesmo propósito. Não era propósito de homem, não, irmãos. Não era propósito ali de qualquer um. Era o mesmo propósito de Cristo. Ele perdeu essa oportunidade na sua vida. Estava à mesa no ministério, mas ele estava com o coração longe. E talvez você está aqui com o coração tão longe. Talvez você está aqui com a mente tão longe deste local. Estar aqui é de corpo, alma e espírito. Estar aqui é uma entrega. Estar na mesa é como concordância com a palavra, como concordância com o que Jesus nos oferece. Escute isso aqui. Judas perdeu a oportunidade da graça. Escute a palavra, irmãos. Ele estava à mesa com Jesus. João 13:27 fala assim: respondeu Jesus: aquele que eu der um pedaço de pão molhado no prato. Jesus, ele pega o pão que representa a nova e eterna aliança no sangue de Cristo. Ele está com a Judas. O primeiro a receber o pão da ceia foi Judas. O primeiro a receber o pão da nova e eterna aliança foi Judas. O primeiro a ser participante da nova aliança foi Judas. Jesus, ele pega o pão, molha e ele oferece a Judas. A graça, então, é oferecida a Judas por Jesus. E Judas, ele perdeu a oportunidade da graça. Ele desprezou a graça. Ele desprezou a aliança. Ele desprezou o que Jesus estava ali ofertando para ele. Jesus estava dando a graça, demonstrando o amor, o perdão àquele homem. E ele perdendo a oportunidade da graça. Recebeu o pão molhado, recebeu o pão ali molhado, é receber o sangue, é receber o corpo como um ato simbólico. E Judas estava desprezando esse sacrifício. Judas estava desprezando esse propósito, desprezando o que o Senhor estava fazendo e iria fazer por ele, por nós. E a gente não pode desprezar a graça que Deus doa a cada um de nós, amados. Você não pode desprezar o que Jesus fez com você, o sangue que ele derramou, a morte que ele sofreu pela sua vida. Ele estava na mesa com o Senhor, recebe o pão molhado, e Jesus foi na mão dele.
Talvez alguns pensam assim: nossa, Jesus ama mais Judas do que todos. Jesus amava muito aquele homem. Mas Judas, ele pega o pão da aliança, o pão da graça, e ele desprezou o que Jesus estava fazendo. Porque Judas também desprezava a intimidade com Jesus. Enquanto nós desprezamos a intimidade com Deus. Judas não queria ser amigo de Jesus, quanto mais íntimo e próximo. Quer que você entenda, meu amado, que comer na mesma mesa de Jesus era intimidade. Estar com a bolsa era intimidade. Quer que você entenda que colocar a mão no prato era intimidade. Eu quero que você entenda que receber um bocado era intimidade. Sabe por que Judas recebeu um bocado? Porque de um lado estava João e do outro Judas. Judas estava ao lado de Jesus na mesa, Paulo. Judas era tão próximo de Jesus quanto João. Era íntimo, chegado, sentava do lado, ouvia as falas mais baixas, mas ele desprezou isso, desprezou a oportunidade, intimidade com Jesus, e Jesus está querendo se relacionar com cada um de nós, de forma mais próxima, de forma mais íntima, mas nós não reconhecemos isso. Estamos do lado dele, ou melhor, ele está do nosso lado, ele está falando conosco, ele está dando a gente um pedaço de bocado, ele está dando a gente ali a graça, mas a gente não reconhece isso. Perdeu a oportunidade de ser íntimo de Deus, irmãos. Quantos anjos, escute, quantos anjos querem chegar perto do Senhor? Sabe o serafim, aquele que arde em fogo, que com duas asas, tanto os olhos, duas na cruz dos pés e duas voam? Eles não veem a face do Pai. Mas a face do Pai era em Cristo. Estava ali do lado de Judas, na intimidade. Era revelada a nós. A Bíblia fala que em Cristo habita corporalmente a plenitude do Pai, a plenitude da divindade está em Jesus. A divindade de Deus revelada a nós, que anjos ainda não conhecem esse tão grande e infinito amor, mas nós desprezamos, perdemos a oportunidade de sermos íntimos e próximos de Jesus. E Judas, ele perdeu isso na sua vida, ao ponto de desprezar até o sacerdócio de Cristo. Acompanhe comigo aqui essa cena. Depois daqui, Jesus, ele sai, ele passa pelo vale de Cedron, ele vai até o Getsemane, chama Pedro, Tiago e João para orar de forma mais próxima. Judas sai às pressas até a casa de Anás e Caifás para receber 30 moedas pelo sangue do Senhor, para receber 30 moedas pelo sangue de Jesus. Jesus então começa a orar em agonia, e diz o texto que os vasos capilares de Jesus se dilatam por causa do esforço emocional, psicológico. E então começa a sua coisa de sangue. Você começa a entender que o suor de Cristo começou a ficar vermelho de sangue. Você começa a ver que o rosto de Jesus estava ensanguentado. E ele agora levanta, chega perto de Pedro, Tiago, e fala assim: levanta-se que o traidor se aproxima com o rosto ensanguentado. E Judas beija o rosto dele ensanguentado de cara. Você consegue entender isso? O rosto dele estava sangrando, o rosto dele estava suando sangue, pelo que ele havia de sofrer, de passar no madeiro, por cada um de nós, por Judas também. E Judas vem e com um beijo o trai e o despreza. Sabe o que foi um beijo? Porque você beijar, o beijo tinha 3 simbolismos. Você, para beijar ali naquela época, você beijava um profeta nas mãos. O profeta chegava, você pegava a mão dele e você beijava. E perguntava a ele de paz a sua vida. Foi isso que fizeram com Samuel. Um rei se beija aos pés, como Maria beijou. Mas sacerdote se beija na face, Paulo. Sacerdote beija na face. E quando Judas beija Jesus, ele estava desprezando o sacerdócio de Cristo, desprezando ali, ele estava fazendo como sumo sacerdote
Os lábios de Judas tocam o sangue ainda escorrendo no rosto de Jesus. Aquele sangue foi derramado por ele, mas Judas desprezou o sacerdócio de Cristo. E quantas vezes nós desprezamos o que Jesus fez por nós? Falamos da cruz e da obra da cruz como algo comum, como algo banal, como algo simples, e não é simples, irmãos. É a maior obra que existe em todos os tempos e haverá por toda a eternidade. Judas desprezou. Ele perdeu Cristo como seu sacerdote diante do Pai. Ele não reconheceu isso na sua vida. E você tem que reconhecer Jesus como o seu sumo sacerdote. Ele beijar na face dele, mas aqueles beijos que estralam, sabe? Aquele beijo, quando você está com saudade de alguém, você dá um abraço, aquele beijo que até estrala, que é até molhado. É assim que devemos beijar. É assim que devemos adorá-lo. Não com um beijo de traição, não desprezando o que ele fez. É abraçar ele com força, até ele falar assim: ai! Já abraçou alguém que você sente saudade? A pessoa que está viajando às vezes, e você sente tanta saudade dela, que você abraça com força, que ela fala assim: ai! Doeu no céu. É assim que eu não abraço assim. Percebe que ele quer debaixo do céu, levantar ele. É assim. É reconhecer o que ele fez por nós. É reconhecer o que ele fez por cada um de nós. Mas Judas perdeu a maior oportunidade que nós temos. Sabe por quê? É de se arrepender. Ele perdeu a oportunidade de se arrepender. A Bíblia fala assim em Mateus 27, no verso 3: quando Judas, o que havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles educaram. O que nos importa? A responsabilidade é tua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi se enforcar. Judas encheu o cara de remorso. Quando viu que prenderam Jesus, que bateram nele, quando viu que Jesus não reagiu, ele estava com uma ovelha muda ali sendo levada ao matador. Quando viu que começaram a espancar Jesus, Judas saiu desesperado, irmãos. Desceu o Getsêmani, foi até o templo e falou: pequei, toma aqui as moedas de volta. Sabe o que Judas fez? Ele foi lançar suas dores à pessoa errada. Se Judas tivesse lançado aos pés de Jesus, talvez Judas estaria vivo na eternidade, contar uma história. Mas Judas, diante das suas dores, ele correu para as pessoas que não podiam fazer nada para ele. Ele correu para lançar as suas dores, as suas chagas, aqueles homens que nada podiam, e aqueles homens disseram: o que nos importa? Isso é problema seu. Porque é assim que o mundo faz conosco. É problema seu, se vira, a causa não é minha. Mas se Judas fosse até Jesus e falasse: Jesus, eu pequei, o que eu faço? Jesus ia falar para ele assim: vai, não peques mais. Ele estava indo para amar aquele homem, mas ele perdeu a oportunidade de se arrepender. O texto fala aqui que ele foi tomado de remorso. Jesus poderia ter voltado a Jesus, mas não voltou. Ele perdeu a oportunidade de arrependimento, e isso o levou à perdição. E se você não se arrepender, isso vai levar você ao caos. E se você não se arrepender, amado, isso leva você à perdição. Por mais erro que você cometeu, por mais trágico que seja a sua história, ainda é tempo de se arrepender. Ainda é tempo de você voltar no caminho da verdade, da vida. Ainda é tempo de você voltar a Jesus. Quando você sente remorso, escute essa palavra. Quando você sente remorso, a responsabilidade é sua. Mas quando você sente, demonstra arrependimento, a responsabilidade é de Deus. Quando você demonstra arrependimento, a culpa sai de você e Deus assume o papel de perdoador para cada um de nós. Assumir o papel de remorso não leva você a arrependimento, não leva você a nova vida, não leva você a nada. Mas assumir o papel de uma pessoa arrependida, isso conduz você à salvação eterna. Judas
teve a oportunidade de se arrepender. O que mais o pastor perdeu? Ele perdeu a oportunidade. Mateus capítulo 10, verso 1. Chamando os 12 discípulos, deu-lhe autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. No verso 4 já fala assim: Simão, Zelote e Judas Iscariote que o traiu. Ele chamou os 12 e deu autoridade. Sabe o que Judas perdeu aqui? Ele perdeu a oportunidade de ser participante da missão do reino de Deus. Judas perdeu a oportunidade, amados, de ser usado por Deus, mas ele deu o lugar ao diabo. E quantos de nós perdemos a oportunidade de sermos usados por Deus e damos um lugar maligno em nossa vida? Judas perdeu a chance de ser ungido pelo Senhor. Ele perdeu a oportunidade, irmão, de abençoar pessoas, de não amaldiçoar. E você não pode perder a oportunidade de ser bênção. Judas perdeu a oportunidade, meu amado, de ser um desbravador do Evangelho, de sair desbravando como Paulo, como os discípulos, como outros apóstolos, de abrir igreja, de fundar ministérios. Você não vê nenhum Evangelho de Judas. Você não vê nas cartas nenhuma igreja que Judas abriu. Você não vê nenhum discípulo que Judas formou. Você não vê nenhum discipulado que ele fez, nenhuma célula que ele administrou. Você não vê, porque ele perdeu a oportunidade de participar da missão do Evangelho de Cristo. Ele perdeu a oportunidade de ser um apóstolo, fundador de igrejas. Ele perdeu a oportunidade de usar os seus talentos e os seus dons. E você não pode perder essa oportunidade de usar o que Deus te deu, de usar aquilo que Deus te chamou. Para que Deus te chamou? Para qual área Deus foi você? Qual a sua proposta, a solução, o seu marido, a sua graça? Talvez você tenha mais talento e unção do que eu. Então por que você não assume o seu papel e não despreza a oportunidade de ser participante da missão do Evangelho de Cristo? Judas perdeu a oportunidade, irmãos, de ser aqui como Pedro, de ser como João. Ele vai ter a oportunidade de ser como Paulo, de ser como Tiago, de ser como tantos outros que Jesus chamou. Ele desprezou o que Deus deu para ele. E nós não podemos desprezar aquilo que Deus nos deu. Pastor, é difícil, a crise é dura. Pastor, é difícil o momento, meu amado. Não perca a oportunidade de ser usado por Deus no reino dele. Você não pode perder a oportunidade, irmãos. Eu não perco. Me chamam para você ver. Pastor, eu só prego no dia 3 horas, prego. Pastor, eu só prego. Pastor, eu só prego segunda, terça, prego. Eu não perco a oportunidade, irmãos. Eu quero isso. Pastor, está fominha, sou mesmo. Gosto disso, está em mim. Você não pode perder a oportunidade de ser usado aquilo que Deus te deu. Judas perdeu a oportunidade, irmão, de ser usado por Deus. Perdeu a oportunidade de usar o seu talento. Talvez o seu talento trabalhe é cantar. Talvez é tocar. Talvez é ministrar, pregar, eu não sei. Evangelizar. Talvez é contribuir. Eu não sei qual é o seu talento, qual é a sua graça, mas Deus sabe. E você não pode perder a oportunidade de participar da missão do reino de Deus. Aquele homem perdeu a oportunidade, irmãos, de ser leal, de ter um caráter leal a Jesus. Foi chamado para ser discípulo, foi um traidor. A Bíblia chama de Judas o que o traiu. A Bíblia agora se refere a ele como traidor. E não é esse nome que Deus quer que as pessoas olhem para nós, como aqueles que abandonam, aqueles que desistem, aqueles que vão embora. Deus quer que as pessoas olhem para nós e vejam pessoas valentes, corajosas, desbravadoras, pessoas capazes, audazes, pessoas corajosas, pessoas que têm audácia, pessoas que têm ali a coragem, a força, pessoas que têm disposição. Deus quer que nós sejamos chamados no reino de Deus como pessoas que fazem diferença, porque é assim que o Senhor olha para nós, é assim que Deus pediu de cada um de nós. Mas aquele homem, aquele discípulo amado, aquele discípulo perdeu a oportunidade de ser leal
Então é chamado de o traidor. Tem coragem de ser mãe? Grava por nome do seu filho Judas? Ninguém tem. Pastor, mas Judas é louvor. Então coloque. Para você ver na escola, para você ver na vida, como que ele vai ser debochado, defamado, criticado. Porque esse ficou como símbolo de traição, símbolo de deslealdade, símbolo de infidelidade, símbolo de falta de amor. Como é que as pessoas lembram de você quando citam o seu nome? Quando falam do seu nome, como que as pessoas falam? Fulano de tal o amoroso, fulano de tal isso, ou é fulano de tal o traidor, ou é fulano de tal, e colocam uma qualificação ruim para você. Como que as pessoas qualificam você onde você trabalha, onde você estuda, ou na sua igreja? Quando olha para você, você é taxado de quê? Judas, um traidor. Poderia ter sido Judas aquele novo, poderia ter sido Judas o tesoureiro, poderia ter sido Judas o apóstolo amado, poderia ter sido Judas o discípulo íntimo, poderia ter sido Judas o que pegou o primeiro pedaço de pão na ceia, poderia ter sido Judas aquele que se rendeu aos pés junto com Maria, com o óleo do abraço, mas não, ficou como Judas o traidor, porque ele perdeu a oportunidade de amar Jesus, de ser leal a Jesus, de ser fiel a Jesus. Perdeu todas as oportunidades da vida. Você perdeu a oportunidade, irmãos, de deixar um legado de fé, escute isso. Ele perdeu a oportunidade de deixar um legado de fé, de esperança e de amor, mas deixou um legado de traição, infidelidade, de corrupção. Qual é o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos? Qual é o legado que você vai deixar para a sua família? O que você vai deixar para eles? Ele perdeu tantas oportunidades e ele se decepcionou. A Bíblia diz assim, em Mateus 26:2: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa. O Filho do Homem será entregue e será crucificado. Quando Jesus fala isso, 2 dias antes da sua crucificação, Judas se decepciona. Ele ficou decepcionado com Jesus. Foram tantas oportunidades perdidas que ele foi se decepcionando com Jesus, com o Evangelho, com a palavra. Mas as decepções de Judas não é com Jesus, é consigo próprio. As suas decepções não é com o reino, não é com a palavra, não é com Deus, não é com Jesus, com você mesmo. É com seus ideais, é com seus propósitos, é com as suas queixas, é com a sua meta, é com o seu alvo, é com o seu objetivo. As suas decepções é com os seus sentimentos. O sentimento de Judas aqui é de Jesus e ele virá um revolucionário. Mas quando Jesus fala assim, estamos a 2 dias da Páscoa e o Filho do Homem vai ser morto, então Judas se decepcionou. Ficou triste, pensou assim, quem é esse Jesus? Quem é esse cara? Quem é esse líder chamado Jesus? As frustrações de Judas, na verdade, não eram com Jesus, mas era com seus próprios conceitos pessoais, era consigo próprio. São as nossas frustrações e decepções que nós ficamos decepcionados. Então Judas ele sai daí, e ele então leva o trágico fim. Atos 1:18, para encerrarmos aqui, fala assim: ora, este adquiriu o campo com preço de iniquidade, esse que é Judas, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Ele ficou tão decepcionado com Jesus e com remorso, que ele procurou um cara para se enforcar. Pelo que parece, aqui pelo contexto de Atos, era próximo a um precipício, próximo a um penhasco, próximo aqui a um lugar alto, e ele vai se enforcar, e a gente entende que ou a corda arrebenta ou o gás quebra, e ele cai lá embaixo, e o texto diz aqui que a barriga de Judas abre e as entranhas saem para fora. Ele se arrebentou no meio, vai no texto. Foram tantas decepções consigo mesmo que Judas tirou a própria vida. Foram tantos traumas que ele perdeu a vida, tantas oportunidades perdidas que ele perdeu a vida.
espera para perder mais. Oportunidades chegam ao fim, e a maior delas é a vida. A maior delas é a vida eterna. Judas, ele partiu o coração de Jesus com um beijo de direção, mas teve as suas entranhas partindo dele. A dor de Judas era tão grande que não lançou aos pés de Jesus, mas a dor dele colocou para fora todas as suas entranhas. A gente tem que lançar as nossas dores aos pés de Jesus, lançar os nossos remorsos, lançar os nossos arrependimentos, lançar as nossas dores aos pés de Jesus. Para Judas, escute, a dor foi maior do que o arrependimento. Mas eu tenho uma palavra no final para você nessa noite: Jesus é maior do que a dor. A dor pode ser grande, o sofrimento pode ser grande, mas Jesus é maior do que o trauma. Ele é maior do que a traição, ele é maior do que o abandono, ele é maior do que o sofrimento, ele é maior do que isso. O trauma de Judas foi tão grande que o seu interior foi todo para fora. Nós temos que lançar a nossa dor em Jesus, aproveitar a oportunidade de lançar a nossa vida. A gente tem que aceitar o convite dele. Vem, dança sobre mim. Como fala sobre mim? Porque quando você não faz isso, você está seguindo um caminho de perdição. Tantas oportunidades perdidas que levou aquele homem atrás do fim. Mas essa noite eu quero convidar você. Talvez até hoje você perdeu muitas oportunidades, mas hoje, de uma oportunidade você se arrependeu. A oportunidade de você voltar, a oportunidade de você entrar na porta, a oportunidade de você seguir o caminho, a oportunidade de você andar na luz, a oportunidade de você ser ovelha do pastor, a oportunidade de você comer do pão da vida, a oportunidade de você beber da água de fonte eterna, a oportunidade de você ser discípulo, a oportunidade de você ser servo, a oportunidade de você reconhecer o senhorio, a oportunidade de você receber o pão, a oportunidade de vida eterna. Deus está deixando para nós a oportunidade. Esse homem foi um homem de oportunidades, todas ele. Mas você hoje tem a oportunidade de sair daqui com a sua vida entregue a Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor por aqui.